Secretária Vanesca Barbosa, a Prefeitura de Aracaju está lançando o Testa Aju. Nos fale sobre esse programa, secretária. O programa Teste Aju é uma ampliação de todas as ações que a gente já vem desenvolvendo pela Prefeitura Municipal de Aracaju. Na verdade, agora nesse momento de retomada de atividades, a gente tem uma preocupação que as pessoas vão estar circulando, né, principalmente lá no centro da cidade, e que a gente possa ter um aumento na contaminação entre as pessoas. Esse projeto, então, ele visa fazer a busca ativa de pessoas nos bairros, através de sorteio de quarteirões e sorteio de casas. Em cada casa, uma pessoa receberá uma senha. Serão testadas cerca de 300 pessoas em cada bairro. Serão por dia, né, por semana, 3.600 testes realizados. E os resultados desses exames, para aqueles que derem positivo, nós iremos retornar e testar os familiares daquela pessoa que deu positivo. O objetivo com isso é deixar essas pessoas em isolamento domiciliar, orientadas, fazer o monitoramento através do Monitor Aju e do nosso Aracaju pela Vida, para aqueles pacientes idosos e pacientes com doenças, com comorbidades, que necessitem de uma internação prévia. E com isso diminuir a transmissão entre as pessoas que estão circulando nesse momento agora de retomada. Então, o objetivo é exatamente quebrar essa cadeia de transmissão e dar garantia, dar mais proteção à nossa comunidade de uma possível segunda onda. Esse teste é o PCR, é o teste considerado mais eficaz, mais eficiente? Exatamente. Esse teste que será feito é o RT-PCR, que é o exame que realmente faz diagnóstico do Covid. É aquele que é usado para identificar a presença do vírus. Agora, secretária, então na constatação já está selecionado as pessoas que farão esses testes e os locais, né? Na verdade é feito previamente um sorteio, né, no mesmo modelo que se faz para a dengue, né, feito um sorteio de quarteirões, e nos quarteirões serão sorteadas as casas. Então, naquelas casas sorteadas, as nossas equipes elas irão previamente entregar uma senha. E com essa senha, essa pessoa vai se dirigir a um local onde a equipe vai estar e fará o RT-PCR. A garantia, secretária, do isolamento, né? Essas pessoas serão orientadas e é fundamental que elas se isolem, né? Isso. É fundamental, né, que essa orientação ela seja compreendida pela população. Essa orientação ela será feita pelas nossas equipes. Todas as pessoas que tiverem positivas, ela obrigatoriamente ela precisa ficar em isolamento, né, domiciliar, para evitar essa transmissão na comunidade, né? Às vezes a pessoa ela anda de ônibus, ela vai fazer uma compra e nesses locais ela poderá estar transmitindo. Então é importante que a população entenda que uma vez positivada, mesmo que ela não esteja sentindo nada, ela é um potencial transmissor. Então ela precisa cumprir a quarentena de 14 dias. Ela será acompanhada pela nossa equipe do Monitor Aju, né, para identificar se essa pessoa apresenta algum tipo de sintoma diferente, que possa orientar a procurar uma unidade hospitalar, ou se é uma pessoa que a nossa equipe do Aracaju pela Vida precisa fazer uma visita para identificar uma possibilidade de internação precoce, né? Então todo esse suporte será dado com o único objetivo, que é diminuir essa transmissão entre as pessoas e a gente poder passar por essa fase de reabertura de uma forma melhor, né, e com a garantia de retomada e de não retrocedermos, né, nas atividades, porque a gente tem visto em alguns lugares, né, que a reabertura é feita e acaba aumentando muito o número de casos e às vezes tem que dar passos atrás. Então esse projeto ele visa exatamente dar esse suporte para que a gente evolua e não precise retroceder. Nós podemos fazer não sei se há com segurança de dizermos que nós já chegamos naquele platô e já na redução e a situação específica de Aracaju, que é o epicentro da doença do estado? A gente vem observando já, estatisticamente, há mais ou menos um mês, Aracaju ele vem se mantendo num quadro estável, que pode mostrar realmente um platô. Um platô, porém, ainda de números elevados, né, tanto de óbitos quanto de internações. Obviamente, ao longo desse tempo, a gente já vem percebendo uma redução, porém, como a própria doença ainda não é bem compreendida pelas pessoas, os cientistas ainda estão tentando compreender, nós não temos a segurança e a certeza que novas ondas poderão surgir. Então, o que a gente precisa é criar mecanismos de controle da doença, e os mecanismos são todas as medidas que têm que ser tomadas, como manter os distanciamentos, usar a máscara, fazer a higienização das mãos,
Além disso, isolar aquelas pessoas que são transmissoras, porque é a partir do contato de pessoa a pessoa que você transmite a doença para uma outra pessoa. Então, tomando todas essas medidas, a gente consegue evitar novas ondas. A gente não vai se livrar completamente da doença, mas a gente pode manter um número baixo, né, de casos e de casos não graves, né, sem a necessidade de internações em UTI, que na verdade o novo normal ele vai ter que ser feito dessa forma. A gente vai precisar se acostumar e mudar a nossa cultura para conviver com a endemia aí do coronavírus, a gente não sabe ainda por quanto tempo. Secretária, falando das outras doenças, como lamentavelmente a gente tem dengue, a gente tem chikungunya, inclusive com sintomas que confundem, como também a população pode auxiliar neste combate e não ampliar ainda mais a situação tão difícil que nós estamos vivendo. Mais uma vez, né, a gente vê o protagonismo do cidadão. É o cidadão sempre que é o protagonista e que pode fazer a diferença. Os estudos que têm sido feitos, é dentro dos domicílios que a maior parte dos focos eles se encontram. Então, principalmente agora, no momento em que a gente está vivendo aí uma epidemia de coronavírus, onde existe uma dificuldade, inclusive, das nossas equipes adentrarem as casas das pessoas, por medo das pessoas, por riscos de contaminação, é que a gente precisa que o cidadão ele tenha essa consciência e ele seja o fiscal da sua casa, né? Que ele olhe, que ele não permita acúmulo de água, que ele tenha esse cuidado. A orientação está sendo feita. Os nossos agentes de endemia eles têm visitado as casas e da porta eles têm orientado a comunidade, mas a comunidade precisa fazer, precisa exercitar, precisa eliminar o foco, porque se não houver a eliminação, a gente vai ter sim um número crescente de casos. Nesse período que a gente tem visto, é o vírus tanto da chikungunya como da zika que está circulando mais e que pode trazer sequelas grandes para a comunidade, principalmente o vírus da chikungunya que traz muitas dores. Então a gente precisa realmente desse protagonismo do cidadão, porque tudo que é possível do ponto de vista do setor público tem sido feito, né? Os mutirões eles continuam, como é que se diz? Os inseticidas têm sido feitos, né? Onde a gente tem encontrado casos notificados. Então, toda a ação da prefeitura ela não parou, ela continua. Mas a gente precisa que o cidadão faça o seu papel dentro da sua casa.